Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje vamos dar continuidade à última aula. Lembremos que na última aula apresentávamos a conversão analógico-digital e tínhamos falado sobre níveis de quantização e quantos bits deveria ter cada nível de quantização. Um outro tópico importante é determinar a duração do período de amostragem, aqui embaixo. Para isso, aplicamos o teorema de amostragem de Nyquist-Shannon, que diz que a frequência de amostragem de um sinal analógico, para que possa posteriormente ser reconstituído com o mínimo de perda de informação, deve ser igual ou maior a 2 vezes a maior frequência do espectro, que significa range de frequências desse sinal. F de amostragem maior ou igual que 2F máximo. Vamos colocar um exemplo. Por exemplo, o exemplo da voz humana, cujo range de frequências vai de 300 a 3000 Hz. Que vocês lembram que Hz significa ciclo por segundo. Isto significa que a frequência de amostragem para fazer uma conversão analógico-digital da voz humana deveria ser no mínimo de 6000 Hz, 2 vezes a maior frequência, que era 3000. No caso da telefonia digital, a frequência acostuma ser maior de 8000 Hz e, em consequência, o período de amostragem inferior a 125 microsegundos. Quando a frequência de amostragem não atinge o valor determinado pela fórmula, aparecem os chamados efeitos estroboscópicos. Estes efeitos são utilizados, por exemplo, em danceterias com luzes que piscam, de tal modo que alteram a nossa percepção do movimento, dando a impressão que a pessoa que dança está realizando movimentos incomuns. Um exemplo de efeito estroboscópico é o que é percebido nos filmes antigos, onde as rodas dos carruagens puxados por cavalos parecem girar em sentido oposto ao giro natural da roda. Vamos mostrar por que isso acontece. Aqui vamos supor que acabamos de fazer o primeiro fotograma, a primeira fotografia do filme. A figura mostra como seria o efeito estroboscópico que apareceria após realizar um filme com uma velocidade lenta de amostragem. Observemos o rádio da roda, que aparece vertical no primeiro fotograma. Esse rádio se desloca 90 graus em sentido horário quando é realizado o segundo fotograma. E no terceiro fotograma se desloca novamente mais 90 graus e fica em sentido vertical mais para baixo. Então o que acontece é que nosso cérebro, na verdade, tem a tendência de criar uma sequência por proximidade física ou angular. Então, neste caso, se vocês percebem, a maior proximidade física ou angular acontece imaginando que a roda está girando em sentido anti-horário. Este efeito estroboscópico pode passar despercebido quando é produzido por lâmpadas de tipo fluorescente, que, embora pareça que estão continuamente acesas, na realidade estão piscando com a frequência da própria rede elétrica, que possui uma oscilação de 60 ciclos por segundo. Se num quarto iluminado por lâmpadas fluorescentes tivermos grandes máquinas girando com velocidades de rotação que sejam múltiplos de 60 ciclos por segundo, poderá parecer que as máquinas não giram ou giram muito lentamente. E acontecerão acidentes graves quando uma pessoa despercebida se aproximou de uma destas máquinas pensando que estava com defeito e terminou com a gravata presa na máquina ou teve um acidente sério. Para evitar este tipo de riscos, as lâmpadas fluorescentes em ambientes industriais sempre vão em grupos de 3 ou mais, com uma desfasagem entre os ciclos das lâmpadas.
A verdade é que este tipo de situações acontecem de modo espontâneo na nossa percepção. É por isso que o fenômeno da inversão do giro da roda de carruagem pode acontecer sem nenhuma filmadora. Simplesmente olhando para uma roda. Oliver Sacks, o conhecido neurólogo e divulgador científico, menciona como ele mesmo, estando acamado, ficou olhando para o ventilador de teto que estava acima dele e viu como se o ventilador de repente mudava a sua direção de giro. Aqui temos, por exemplo, uma simulação e olha que coisa interessante. Se você pensa direita, 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 parece que vai para a direita. E se pensa esquerda, 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 parece que vai para a esquerda. Você mesmo coloca o dedo acima da roda e parece que a roda segue a direção do seu dedo. Faz isso. E depois faz um comentário aí no chat. O que você acha? Para comprovar este efeito que acontece na percepção normal, Van Rulen e Koch, estes pesquisadores, fizeram girar uma roda feita de papelão com sectores brancos e pretos desenhados nela. A rotação foi medida com um sensor de luz colocado na roda que registrava as vezes que acontecia a alternância de preto para branco no ponto onde estava colocado o sensor. Colocando no eixo horizontal, aqui, a frequência de alternância de preto para branco no ponto onde estava colocado o sensor, vemos, e no eixo vertical, as respostas em percentagem, observa-se que quando a frequência de alternância é em volta de 12 Hz, de 12 ciclos por segundo, a ilusão de roda girando em sentido contrário é percebida mais vezes pelo voluntário. Então aqui vemos esta curva que é direção oposta, ou seja, e a outra curva direção real. As duas curvas somadas dão 100%. Então aqui, quando aumenta a direção oposta, a pessoa visualizando a direção oposta diminui o número de vezes que a pessoa enxerga na direção real. E vemos que isso acontece mais ou menos para 12 Hz. Este experimento reforça a ideia de que, ao igual que a filmadora, o nosso cérebro também realiza um processo de amostragem e que pode ser passível de ter efeitos estroboscópicos. Então nós temos também problemas na nossa percepção por causa de nós estar fazendo um processo de amostragem. E isso aparece em que nós temos também essa percepção estroboscópica em que vemos a roda girando em direção oposta, mesmo que a roda sempre gire em sentido horário. Para não perder a linha da nossa argumentação, lembremos que o ponto de partida foi que, para evitar efeitos estroboscópicos indesejados na amostragem de uma onda como aquela que mostrávamos na conversão analógico-digital, era necessário que a frequência da amostragem fosse maior ou igual que 2 vezes a maior frequência do espectro do sinal. Toda essa circunstância, tomando essa circunstância em consideração e voltando para a onda que vimos da conversão analógica digital, a sequência binária após o processo de conversão analógica digital é a que aparece aqui. Esta sequência 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Tudo isso em sequência. Nos barramentos do computador, os zeros estão representados por níveis baixos de voltagem e os 1 por níveis altos. Infelizmente, os níveis altos e baixos de voltagem possuem uma definição diferente dependendo da tecnologia utilizada na fabricação de circuitos integrados. Então aqui temos várias tecnologias CMOS, TTL e SL. E como vemos aqui temos que o nível baixo de voltagem, por exemplo, na tecnologia
CMOS é de 0 para 1/3 de VDD, onde VDD é a voltagem de alimentação. Enquanto que na tecnologia de TTL o 0 é quando temos de 0 para 0.8 volts. Então o 0 não é 0 assim, é uma faixa para 0. E outra faixa, por exemplo, aqui para nível alto, na tecnologia CMOS é 2/3 de VDD para VDD. Enquanto que para a tecnologia TTL é de 2 volts para VCC, onde VCC são 5 volts. Então realmente vemos que o que é 0, o que é 1, é uma coisa meio que arbitrária, porque depende do fabricante do circuito que vai detectar o 0 e o 1. E tem mais outra coisinha. Podemos observar que entre as faixas de voltagem que definem os níveis baixos e altos, existe esta faixa proibida. Se a voltagem estiver aqui nesta faixa proibida, não é possível afirmar se estamos no nível alto, no 1, ou no nível baixo, o 0, para detectar um dígito binário. Na verdade, que nessa situação pode acontecer uma mudança de dígito. Ou seja, vamos supor que estávamos em um 0 e acontece um aumento indesejado de voltagem por causa de um efeito eletromagnético que atinge o nosso computador. Então a voltagem passa de, por exemplo, de um pouquinho mais de 1/3 de VDD e chega na faixa proibida. Então essa voltagem que era 0, que representava um dígito de 0, cai na faixa proibida. E quando uma voltagem cai na faixa proibida, o que acontece é um efeito completamente aleatório. Aí pode o 0 virar 1. Tá? Então, esse é um problema grave, porque aí os dígitos podem mudar. Podem fazer uma mudança de dígito. Então você tinha bonitinho todo 0, 1, 1, 0, 0, 1 e de repente um dos dígitos mudou. Por quê? Porque por conta de um efeito eletromagnético caiu na faixa proibida. Então, na hora de desenhar um computador ou um sistema de comunicação entre computadores, é importante evitar as mudanças de voltagem decorrentes da atenuação e interferência, porque por causa desses dois motivos, as voltagens podem sair das faixas corretas e pode acontecer uma mudança de dígito. Mesmo assim, se o computador estiver perto de campos eletromagnéticos intensos, um valor digital 0 poderia se transformar no 1, por conta da voltagem ter subido e alcançado a faixa proibida, como estávamos falando. No planeta Terra, na Terra, os equipamentos eletrônicos estão relativamente protegidos, porque o escudo magnético terrestre, o campo magnético terrestre, evita que os raios cósmicos e as ejeções de plasma solar penetrem na atmosfera, podendo atingir os equipamentos eletrônicos. Contudo, os satélites e as sondas espaciais estão mais expostas a estes agentes e precisam de sistemas muito sofisticados que não somente protegem esses equipamentos, mas também identificam os erros no caso deles acontecerem, e não somente identificam os erros, mas também corrigem os erros. Ou seja, aqui, neste caso, é possível que tenha mudanças de 0 para 1. ¿Por quê? Porque estes equipamentos estão continuamente expostos aos ventos solares que têm campos eletromagnéticos extremamente poderosos. Para que, ao receber uma mensagem em binário, seja possível detectar que um bit tem mudado, utilizam-se os bits de paridade. Dependendo da vontade do fabricante dos dispositivos eletrônicos, a paridade pode ser par ou ímpar. Ou seja, quando se fala método de paridade par, por quê? Porque um fabricante decidiu, não tem outro motivo. Então o fabricante pode ter chips e falar: todos os meus chips vão ter uma testagem de paridade para conferir
a paridade par. O outro pode dizer, não, no meu caso não, vamos conferir que seja sempre paridade ímpar. Então é uma coisa muito arbitrária e depende do fabricante, que ele que decide o que quer, como funciona o chip deles. Então temos métodos de paridade par e métodos de paridade ímpar. Então, os bits de paridade, que chamamos bits de paridade, acrescentam-se à mensagem após grupos formados por um número arbitrário de bits. Por exemplo, aqui temos, nesta sequência decorrente da conversão analógico-digital, tínhamos que o número de bits para cada um dos níveis de quantização era 3. Lembra que eram 3? 3, digamos, dígitos para cada nível de quantização. Então, após cada 3 bits, podemos acrescentar um quarto bit, um bit a mais, que é o chamado bit de paridade, que nos vai ajudar a detectar possíveis mudanças e erros nos bits. Tendo em consequência grupos de 4 bits, ou seja, a partir de agora vamos ter 4 bits. Assim a sequência digital passaria de isto aqui que nós temos, essa seria a sequência da conversão analógico-digital, para esta aqui, onde o traço indica a posição onde deve ser colocado um bit de paridade para que cada grupo de 4 tenha paridade par ou ímpar. A paridade par acontece quando a soma dos 4 bits é par. Então imagina, aqui, quando que, se decidimos que tenha paridade par, precisamos colocar aqui um bit de tal modo que a soma dos 4 seja par. Então neste caso é fácil, 0, 0, 1, 1, para que seja par, teríamos que colocar o quê? Teríamos que colocar 1, 1, tá? Então, nesse caso de paridade par, observa-se como transformamos este código neste outro, acrescentando neste caso 0, 0, 1, 1, 1 mais 1, 2. Então temos paridade par, este grupinho já tem paridade par. Aqui 0, 1, 1, 0, como era 2, já tinha paridade par, aqui não precisamos acrescentar nada e temos um 0. Tudo bem? E assim vamos colocando, após a grupos de 3 bits, vamos colocando mais um bit, o bit chamado de paridade. Se a anterior sequência, por exemplo, esta aqui, tivesse sido encaminhada de um emissor para um receptor e tivéssemos tido algum campo eletromagnético no meio, poderíamos ter esta outra sequência na recepção. E observamos que vamos fazendo a conferência da paridade. Aqui temos 2, tudo bem, aqui não tem problema. Aqui também temos 2, mas aqui olha o que aconteceu. Somamos os bits e obtemos um 1. Já mudou a paridade. Então o que aconteceu? Que alguma coisa aconteceu. Neste caso, o último bit mudou. Então é uma forma de conferir a correção do código. Se vemos que a paridade mudou, é que um bit pode ter mudado, tá? Então aqui nós temos que no caso deste terceiro grupo e do quinto grupo, este aqui, a soma é ímpar, o qual significa que algum dos dígitos, como vimos, sofreram uma alteração. Exatamente. Então aqui temos paridade par, mas aqui temos paridade ímpar. Então o que significou? Que houve uma alteração dos bits. E para isso que servem os bits de paridade. Nesta situação, quando se detecta um erro na recepção, o receptor normalmente solicita novamente a emissão de mensagem na origem. Então, recebimos um erro, aí eu falo, me manda de novo. E me manda de novo, e assim por diante. Bom, no caso de ter utilizado paridade ímpar, aí teríamos que colocar aqui, neste espacinho aqui, um valor de tal modo que a soma total seja ímpar. Então, neste caso, o que seria? Neste caso, onde estou apontando, um 0, para poder termos ímpar. Então, nós teríamos aqui um 0. E aqui, qual seria o caso? Pois para ser ímpar, como já teríamos par, vamos ter que acrescentar mais um 1. Então, nós temos, no caso de
fabricante querer ímpar, aí teríamos essa forma de fazer. Igual que par, só que, digamos, considerando que a soma teria que ser ímpar, tá? Bom, então, ao invés de estar pedindo, olha, me manda de novo, existem métodos de correção de erros em que no receptor é possível identificar a localização do erro sem ter que chamar ao emissor. Só olhando, já você pode saber onde que está o erro. Olha, parece uma mágica. Mas não é uma mágica, é um método chamado método de Hamming. Então, o método de correção de erros mais conhecido é o método de Hamming. Ao invés de uma explicação teórica, que seria bastante demorada, porque é complicado, digamos, de entender este método, vamos fazer um exemplo prático. E com isso acho que vai ser mais fácil de entender o método de Hamming. Por exemplo, vamos tentar transmitir o código 011001 utilizando paridade ímpar. Isso é importante, se determina sempre no início a paridade ímpar pelo método de Hamming, tá certo? Primeiro de todo, criamos uma espécie de estrutura para colocar os bits de paridade. Esta aqui, tá? Então temos que colocar uma estrutura onde serão colocados os bits de paridade e depois os bits do código. Mas precisamos determinar a posição das células que terão os bits de paridade. E como se calculam essas posições? São potências sucessivas de 2, começando de 0 até o número n. Então, por exemplo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Esses valores indicam a posição do bit de paridade. Onde que vamos colocar o bit de paridade? Tá? Essa seria a posição dentro dessa estrutura que acabamos de mostrar. Então, agora é importante que saibamos que a denominação do bit de paridade, por exemplo, se chamamos bit de paridade P1, vai significar também que está na posição P1. Se chamamos bit de paridade P32, então está na posição P32. Isto é diferente do que aparece nos livros ou do que falam outros professores. Eu cheguei à conclusão de que é muito mais fácil de explicar a colocação dos bits de paridade indicando no bit de paridade a localização do bit. Não na ordem, por exemplo, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Não. Já colocar P16, está na posição 16, está certo? Então nós temos, por exemplo, aqui abaixo, esta estrutura onde temos P1 na posição 1, P2 na posição 2, P4 na posição 4 e agora P8 porque está na posição 8. Tá certo? Cuidado, de novo, nos livros e alguns outros professores, que lógica não estão errados, estão corretos, mas eles preferem fazer assim: P1, P2, P3, P4. Eu prefiro fazer deste modo porque vocês vão ver que vai ser mais fácil de fazer uma regrinha para poder calcular esses bits de paridade. Então, nos espaços que sobram aqui nesses espaços que sobram, colocaremos o código que desejamos transmitir, né? Então, nós queríamos colocar 011001 e já colocamos 011001. E uma coisa muito importante é que o último bit, este aqui da direita, sempre deve ser um bit de dados. Nunca deve ser um bit de paridade. Ou seja, aqui temos P8. Nunca poderíamos ter o P8 no final. Por exemplo, podíamos calcular um P16, mas não vamos calcular porque o P16 nunca poderia estar no final.
Então, como fazemos para calcular o valor desses valores, P1, P2, P4, P8? Vamos ter que calcular esses valores. E vamos utilizar a seguinte regra. Começamos por PJ, sendo J a denominação P2, P3 e tal. Pegamos as J células sucessivas e desconsideramos as J células seguintes. Ou seja, pegamos 3, desconsideramos 3. Pegamos 3, desconsideramos 3 e assim por diante. Depois calcularemos qual deveria ser o valor de PJ para que a suma das células seja ímpar. Vamos começar por o primeiro exemplo. Por P1, por exemplo. Aqui temos P1. No caso de P1, a regra, por isso eu falei que a denominação é importante, porque a P1 implica que a regra vai ser pegar 1 e pular 1, e desconsiderar 1. Então, pegamos o primeiro P1 e desconsideramos a seguinte célula. Pegamos a seguinte e desconsideramos uma. Pegamos a seguinte e desconsideramos uma. Assim, pegamos uma e desconsideramos uma. Por isso, o P1 é fazendo desse modo. Começando por P1. Então, o que nós fazemos? Somamos as células em cinza e teríamos que colocar um valor de P1 de tal modo que o resultado seja ímpar. Então, se somamos as células em cinza, 0 mais 1 mais 0 mais 0, vai dar 1. Para que seja ímpar, P1, sumando-se P1 às outras, P1 deveria ser 0. Então, a soma é ímpar se P1 é 0. Então, P1 igual a 0 é o bit de paridade primeiro, P1. Ou seja, estamos querendo que a somatória, igual que tínhamos na caso anterior que mostramos como calcular os bits de paridade, a soma, neste caso a soma de onde? A soma onde estamos em cinza. Vamos calcular agora o bit de paridade P2. Então, analogamente, para o cálculo de P2, selecionamos agora, olha, lembramos, 2 significa que a regra vai ser 2, pega 2, pula 2. Então, a partir de P2, né? Pego 2, colocou em cinza 2, pulo 2, pego 2, pulo 2 e aqui não tem jeito, temos que pegar 1 porque não tem mais. Então, o que nós fazemos? Sumamos todos os valores e vemos para qual valor de P2 a soma vai ser ímpar, que precisamos que seja ímpar. Então, como era P2 mais 1, P2 precisa ser um 1 para que a soma seja ímpar. Então, P2 vai ser 1, tá? Agora vamos para o bit de paridade P4. Olha, por isso é fácil se lembrar. P4 significa pega 4, pula 4, tá? Então, pegamos o P4, a partir do P4, incluindo o P4, igual que nos casos anteriores, pegamos 4 e pulamos 4. Neste caso não dá para pular 4 porque não tem mais número aqui. Então, dos que pegamos, como precisamos, a soma precisa ser ímpar. Então, destas, onde está cinza aqui, vamos somar para que seja ímpar. 1 mais 1, 2. E P4 para ser ímpar, como deveria ser? 1. Então, P4 é 1. Tá certo? E P8 já seria também a mesma coisa. Pega 8, pula 8. Só que neste caso, como estava no final, não poderíamos pegar 8, porque não tem como pegar 8. Tudo bem, pegamos até onde nós podemos. P8 igual. Aqui somamos os valores dentro dos que estão em cinza e tem que dar o resultado 1. Então, ímpar, desculpa. P8 mais 0 mais 1, P8 mais 1. Para ser ímpar, P8 deveria ser, ok? 0. Então, nós temos que já temos calculado os bits de paridade e nós podemos colocar esses valores na estrutura, já que temos completado o código incluindo os bits de paridade. É fácil, vocês não acham? Então, para calcular o P1, pegamos 1, pulamos 1, pegamos 1, pulamos 1, incluindo o P1. Para bits de paridade, pegamos 2, pulamos 2, pegamos 2, pulamos, incluindo o P2. P4, pegamos 4, pulamos 4. Por isso que preferi colocar a denominação do bit de paridade como é 4, porque isso me lembra que precisamos pegar 4 ou 8, o que for. Então, observamos que o código inicial deste código se transformou no emissor num código mais longo decorrente da adição de bits de paridade. Então, vamos ver o que nós temos aqui, o que aconteceu. Olha, nesta figurinha aqui, vamos fazer um resuminho de tudo o que aconteceu.
colocamos o processo de acréscimo de bits de paridade, que acabamos de colocar desde aqui para aqui, temos o acréscimo de bits de paridade, mas vamos colocar esse método num contexto mais amplo, que é o contexto onde realmente acontece. Supomos que esta sequência é decorrente de um processo de conversão analógico-digital, onde uma magnitude contínua converte-se numa sequência digital, utilizando-se um processo de tipo de modulação por código de pulsos, que é exatamente o que fizemos no exercício anterior, que era aquela curvinha. Utilizamos Pulse Code Modulation para conseguir fazer a conversão analógico-digital. Então aqui sim chegamos neste código, tudo bem? Agora, na etapa B, que está aqui, acrescentam-se os bits de paridade, que neste caso são de paridade ímpar. E lembra que isso era uma decisão arbitrária do fabricante dos bits. Ele decidiu, vamos fazer paridade ímpar. Tudo bem, obrigado, vamos fazer. Se quisermos transmitir o código com o acréscimo dos bits de paridade via um canal de comunicações, se quisermos transmitir isto, é como transmitir um código Morse. E que vai acontecer? Que se transmitimos isto aqui, vai se atenuar e vai sumir no final. Então o que nós precisamos fazer? Fazer uma modulação. Basicamente converter os zeros numa frequência baixa e os uns numa frequência alta. Esse tipo de modulação chama-se FSK. Por conta do que vimos anteriormente, as ondas senoidais não mudam a sua frequência ao longo da transmissão do canal. Então, mesmo que chegue um pouquinho com amplitude mais pequena, a frequência continua se mantendo. E a partir da frequência baixa e alta, podemos produzir o processo de demodulação, de tal modo que encontramos, de novo, a partir de aqui, voltamos a encontrar a sequência digital. Mas vamos supor que aconteceu um erro no meio do caminho e um dos bits mudou. Neste caso, vamos supor que mudou este bit aqui. Por quê? Pois porque, puxa vida, aconteceu uma chama solar, uma explosão solar que atingiu o nosso satélite, e aí nesse momento aconteceu um nível baixo, passou para a zona de proibida, aí virou 1, ou ao contrário, né? Nesse caso, um nível alto passou para a zona proibida e virou 0. Então nós temos que aconteceu uma mudança de bit. Então, agora o que nós fazemos? Precisamos de um método para corrigir o erro e eliminar os bits de paridade. Ou seja, precisamos corrigir este erro de 0 e depois temos que tirar os bits que tínhamos colocado para gerar a onda de novo. Agora não temos como a satélite falar, me manda de novo a informação. Não, preferimos que ele sozinho, uma vez que já foi codificado os bits de paridade pelo método de Hamming, ele já encontre onde aconteceu o erro. Isso parece quase que uma mágica, porque o satélite, na recepção, ele vai adivinhar onde estava o erro. É uma coisa inacreditável, realmente muito interessante. Então vamos calcular a posição do bit errado. Segundo a figura, a sequência recebida, segundo a figura anterior, foi a 01010100001. Tudo bem. Aí olha para lá e onde está o bit errado? Puxa, pues não faço ideia. Mas o método de Hamming nos vai dar uma noção. O primeiro que se faz é colocar a sequência numa estrutura igual que fizemos no início. Então colocamos a sequência na estrutura igual que fizemos no início, onde vimos que temos os bits de paridade nas posições P1, P2, P4 e P8. Então já sabemos, o que sim sabemos de tudo isto é onde estão os bits de paridade, que estão nas posições 1, 2, 4 e 8, tá? Então já sabemos que este bit de paridade, este também, a 4 também e 8 também. Então isso já por lo menos é uma coisa importante. E agora, como sabemos onde está o bit errado? Então vamos avaliar a paridade de cada bit. E se o bit de paridade for incorreto, vamos fazer uma
uma espécie de estrutura onde vamos colocar quais são os bits incorretos. Então vamos colocar, por exemplo, aqui, vamos fazer a conferência da bit de paridade P1. Se estiver incorreto, colocamos aqui um 1. Depois conferimos o bit de paridade P2. Se estiver incorreto, colocamos um 1. Então, 1 significa bit de paridade incorreto. E o que acontece no final? Uma vez que preenchemos essa estrutura, vamos ver, mágica, porque parece uma mágica mesmo, que o código que for aparecer aqui nesta segunda linha de inferior vai fornecer em binário a localização do bit que está errado. Então, se for, por exemplo, 0000001, então o que acontece? Que estaria na primeira posição, o erro. Então, um binário. E se fosse todo 0, o que significaria? Se está falando o bit incorreto não está em lugar algum, significa que não está em lugar algum, que não está aparecendo 0000, a localização do bit não existe. Tudo bem? Tudo bem, vamos então começar pela conferência do bit de paridade P1. Para avaliar se P1 está correto, conferimos se a soma das células em cinza é ímpar. Então lembra como era para o P1? Era pega 1, pula 1, pega 1, pula 1. Agora somamos e vemos se a soma é ímpar. Então, neste caso, sumando, porque já temos o P1, já sabemos o que é. Se for ímpar, neste caso é 0 a soma, então estaria bem se for ímpar, mas como aqui é 0 e 0 é considerado um número par, o bit de paridade P1 está incorreto. Então, nessa estrutura anterior, aqui teríamos que colocar um 1, bit de paridade incorreto, 1, tá certo? Já colocamos esse valorzinho aí. Vamos avaliar o P2. Para avaliar se P2 está correto, conferimos se a soma das células em cinza é ímpar. Lembra como colocávamos as células? Começávamos por P2 e fazíamos coloca 2, elimina 2, coloca 2, elimina 2. Ou seja, pega 2, pula 2, pega 2, pula 2, pega 2. Agora sumamos todos estes valores, 1 mais 0 mais 1, 2, mais 0, 2, mais 1, 3. E deu 3. Então a soma é ímpar. Então está certo, está correto. Como a soma é ímpar, nessa estrutura que vimos anteriormente, vamos colocar um zerinho. Tá? Só era 1 quando estava incorreto. Agora vamos avaliar P4. Lembra, era pega 4, pula 4. Fazemos a soma, onde aqui está, pega 4, 1, 0, 1, 0, deu 2. Não é ímpar, então está errado. Então colocamos um 1. Onde na estrutura onde aparece o P4, colocamos um 1. E o P8? Neste caso, o P8, pegamos a partir de P8, para a direita, 8 unidades. Não tem tantas unidades, então pegamos o que estiver. Então, neste caso, temos um 1. A soma é 1. Como é ímpar, está correto e temos que colocar um 0. Então, isto que nos colocamos, olha, bit de paridade P1 incorreto, um 1. Aqui estava correto 0, incorreto 1, correto 0. Então, olha que coisa mais inacreditável. Isso parece assim, tirar o coelho de um chapéu de um mágico. Porque o 0101 significa em binário é 5. Bom, binário passado para decimal é 5. Então, significa que o quinto bit de esquerda para a direita, começando a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, este 0 que está aqui, está errado e precisa ser trocado. Então, o que nós fazemos? Trocamos o bit e colocamos um 1. Então, olha que coisa inacreditável. Isso parece uma mágica, tá certo? Então, esse é o método de Hamming, que é importante conhecer. Tudo que nós falamos para ímpar, se o fabricante tivesse falado par, teríamos que falar, agora vamos a somar todo e vamos ver se dá par. Está correto? 0. Está incorreto? 1. Tá certo? Então, todo idêntico. Na conferência, se o fabricante falar par, aí você
Tem que conferir se o resultado é par. Se está correto, 0. Se está incorreto, 1. Todo o demais é idêntico. Está certo? Então, tenta fazer outros exemplos. E porque você pode fazer, conferir. Olha, vamos fazer assim. Deu certo? Ah, puxa vida, deu certo. Claro que deu certo. Você faz e vai ver como vai dar certo. Tá bom? Então, olha que interessante. Este é o método de Hamming. E não perca assim a noção do conjunto. Porque, na verdade, o método de Hamming é um método que está dentro de um conjunto que permite a comunicação entre barramentos entre locais do computador ou entre um emissor e um receptor, por exemplo, emissor na Terra e um receptor no satélite, tá certo? Ah, esqueci do seguinte, uma vez que já vocês já corrigiram no código, na recepção, como tínhamos colocado bits a mais de paridade, teríamos que tirar os bits de paridade que tínhamos colocado provisoriamente. Então tínhamos colocado P1, P2, P4 e P8. Então esses bits de paridade nos tiramos e o código já virou este outro código e realmente este código era o código inicial. Tá certo? Então o processo é o inverso no receptor do que no emissor. Tá certo? Bom, então espero que vocês tenham gostado e até o próximo dia. Tchau, tchau.